Olá, alunos e alunas do segundo ano da Rede Municipal de Teresina. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Anderson e hoje a gente está aí para a nossa aula de matemática, não é isso? Então, todo mundo preparado? Todo mundo firme aí, forte? Então, vamos lá. A gente vai ver hoje, né, a continuação aí da nossa aula anterior, que era de figuras planas. A gente vai continuar hoje também com figuras planas, tá bom? Como a gente viu na aula anterior, a gente viu sobre quadrado e retângulo, vimos as suas diferenças, tá certo? Então, a gente aí já soube como é que é a diferença deles, calculamos também a parte aí, né, do vértice, da aresta de cada um, do vértice, do lado, né, do ângulo interno de cada um, né, fizemos aí todas essas partes, tá bom? Então, hoje a gente vai continuar, né, a ver aí as figuras, tá bom? Então, para a gente começar, separa logo o material aí, que é o caderno, o lápis e a borracha, que é para a gente poder, né, já aí começar a nossa aula de hoje, tá certo? Então, todo mundo já se prepara aí, já fica atento, já se ajeita na cadeira, que é para a gente aí iniciar a nossa aula firme e forte, tá bom? Então, para a gente poder iniciar a nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre identificar triângulos, quadrados, retângulos e circunferências, tá? Então, a gente vai aí identificar essas partes aí, tá certo? Só que a gente vai aí, né, como a gente já identificou quadrado e retângulo, agora vamos identificar as que estão em negritos, que é triângulo e circunferência, tá bom? Então a gente vai focar nessas duas aí hoje, tá? Então, para a gente poder rever, né, para a gente poder entender aí de novo, a gente vai ver aí sobre figuras geométricas, que é o quê? As formas geométricas são formadas das coisas que observamos e são construídas, né, por um conjunto de pontos. Como eu falei para vocês na aula anterior, né, tudo nosso é construído por pontos, tá bom? Tudo nosso é formado por pontos que são ligados e formam aí as figuras, mas tudo aí formado por pontos, tá bom? Nós temos aqui, né, como eu já mostrei na aula passada para vocês, conjunto de pontos aí para serem ligados, tá? Então esses pontos são ligados por retas, aí essas retas, né, juntas aí formam as figuras, né? No caso aqui eu juntei os pontos, né? Dá para ver aí, né, nitidamente que é aí, parece muito aí com um quadrado, porque aí ele está basicamente aí com todos os lados iguais, tá? Então, quando tem todos os lados iguais, né, a gente já vai logo dizer que é um quadrado, né? E ele tem 4 lados, então aí já é um quadrado, a gente está conhecendo aí da aula anterior, não é isso? Nós temos essa figura aqui, tá? Que também é formada por retas, né? Seguida aí pelos pontos, ligando os pontos aí para poder, né, formar a figura, tá bom? Aí nós temos as figuras planas, pessoal, que são o quê? Que são as figuras que possuem largura e altura, né? Que elas estão no plano só possuem a largura e a altura no plano, não é isso? No chão, por exemplo, elas não saem assim, não. Então elas são só no plano, tá bom? Então aí nós temos aqui, né, o nosso amigo quadrado de amarelo e o losango aí de rosa, né, para poder vocês identificarem, né, que eles são da aula passada, eles estavam aí, né, e tem uma diferença deles que a gente estudou, né, e eles estão aí destacados nessa figura, porque eles também são figuras planas porque são formados aí, né, e eles só têm 2 dimensões, né, no caso, a largura e a altura, tá? Polígonos, né, pessoal, como eu falei para vocês, são figuras planas fechadas, formadas por lados, que por sua vez são segmentos de reta e não se cruzam em nenhum ponto. Então, o que acontece? Eles, quando são polígonos, eles não se cruzam em nenhum ponto, tá? E eles são formados por retas. Hoje, a gente vai ver uma figura que não se caracteriza como polígono, mas ela é uma figura plana, tá?
Então aqui tá as figuras geométricas, né, e tal, para a gente poder saber quem são polígonos. Algumas pessoas não viram na aula passada ou não entenderam. Eu vou dar um tempinho novamente para vocês me disserem quem são. Marquem um X aí nas que são polígonos e deixem as que não são polígonos sem nada, tá certo? Vou dar um tempo para vocês aí revisarem essa parte novamente e já já a gente vai e responde junto. Vamos lá? E aí, conseguiram já observar, não é isso? Então vamos lá, rapidão. Né? Nós sabemos que as figuras elas têm que ser fechadas, né? E tem que não se cruzarem as retas, né? E elas têm que ser formadas só por retas, né? Então, aqui todas são fechadas, né? Vamos ver aí que são formadas por retas, né? Para poder a gente caracterizar aí, né? Então, bora lá. Polígono, porque foi formado por retas, fechado, né? Também é um polígono formado por retas e fechado. Polígono, porque é formado por retas e fechado. Não é polígono, porque é formado por linhas curvas. Também não é polígono, porque também é formado por linhas curvas. É um polígono, porque tem todas as características de um polígono, né? Não é um polígono, porque são linhas curvas aí. E também não é um polígono, porque tem essa curva também. Então, esses aí são os polígonos que a gente viu, né? Que vocês já tinham visto já. Só para a gente poder revisar um pouco e lembrar aí o que é um polígono, tá bom? Mas as figuras planas, nem todas são polígonos, tá? Não necessariamente, mas a maioria sim, tá bom? Então, né, como a gente vai ver as partes de um polígono, que é o lado, o vértice e os ângulos internos, daquelas figuras que a gente estava aí, né, trabalhando. Não é isso que a gente vai conhecer agora, elas, e vamos trabalhar elas aí. Né? No caso, os lados são o quê? São as retas, né, que vão preencher os pontos, né, são os lados. Os vértices, no caso, é o encontro das duas retas. Quando eu tenho um encontro de duas retas, eu tenho os vértices. E os ângulos internos também é um encontro de duas retas, né, que formam aí, né, essa abertura entre as duas. E essa abertura interna é os ângulos. Então, aquela partezinha aberta que fica entre uma reta e outra são os ângulos, como a gente já viu aí na aula passada, tá bom? Então, assim, nós vamos ver primeiro o triângulo, pessoal. O triângulo, seu nome vem de seu número de lados e ângulos, né? Nós temos aí o ângulo, né? E nós temos a palavra tri. A palavra tri, pessoal, ela é associada a campeonato, né? Vocês se lembram, os meninos aí principalmente, né? Um time foi tricampeão, né? O que vocês acham aí? Se ele é tricampeão, ele foi o quê? Ele foi campeão 3 vezes, tá? Campeão é uma vez, bicampeão é 2 vezes e tricampeão é 3 vezes. Então, 3 significa de 3 títulos. Então, um triângulo tem 3 lados. Consequentemente, ele também tem 3 ângulos. Então, no caso, por isso que chamamos aí de triângulo,
ângulos, né? Triângulo, 3 ângulos. E também ele tem 3 lados, tá bom? Então, esse tri aí vem de 3 vezes, né? Por isso que o nome dele é chamado de triângulo. Fizeram a montagem, colocaram o número de lados que ele tem, junto também com os ângulos que ele tem, que são iguais. No caso, triângulo, 3 lados e 3 ângulos. Tá bom? Aqui nós temos um triângulo, né? Como eu já falei para vocês, os lados são as retas que compõem, né? A figura, né? 1, 2 e 3, né? No caso, eu já tinha falado para vocês que era 3 lados. Agora nós vamos ver aí os vértices. Os vértices são os encontros das retas, não é isso? Nós vamos ver aqui agora, ó. Tem a reta A, quer dizer, tem a reta que passa lá e aqui. Nós temos aqui este vértice, né, que encontra com esta outra reta, né, que é o vértice A. Temos esse vértice aqui que encontra na outra letra, que é o vértice C. E temos esse vértice aqui que encontra na outra letra, que é o vértice B, né, chamado. Então, ele colocou os nomes, a gente está chamando pelos nomes para vocês se identificarem. Então, no caso, ele tem aí 3 vértices também. E, para finalizar, né, nós vamos ver os ângulos, né? Como eu falei para vocês, os ângulos, eles são a junção de dois, né, o espaço da junção de duas retas. Então, aí juntou essa com essa, ficou esse espaço aqui interno, então isso aqui é chamado de ângulo, tá bom? Então, aqui também, ó, tem outro espaço, outro ângulo. Aqui também tem outro espaço, outro ângulo. Quantos ângulos internos essa figura tem? Isso mesmo, ela tem 3 ângulos internos. Tem 3 ângulos internos, tá bom? Então, assim, o triângulo, como eu falei para vocês, é uma figura geométrica que ele está no nosso dia a dia, não é isso? E ele está em vários e vários lugares, tá? Com o seu formato, que eles têm figuras que parecem, né, ou são bem iguais a esta figura que é o triângulo. Eu separei algumas para vocês verem aí direitinho e tomarem conhecimento sobre essas figuras, tá bom? Que são figuras aí, né, muito importantes para a gente. Por exemplo, nós temos aí 2 formas de triângulo, né, que são conhecidas, que são o quê? Aqui do nosso lado, nós temos o próprio triângulo, né, ele é chamado, é um instrumento musical, né, que é chamado de triângulo, que ele é tocado, né, com essa haste de metal. Quem usa muito são bandas de forró, de pé de serra, né, que é uma modalidade de forró, né, que eles utilizam para, junto com a sanfona e outros aparelhos, né, formarem um som, né, agradável, né, de um forró, de um shot, que é o que eles tocam mais com um triângulo na mão, tá bom? E aqui nós temos aí, do outro lado, o triângulo, né, triângulo de segurança, né, de um carro. Por exemplo, quando tem alguma batida, quando tem algum acidente, né, um motor quebra ou fura um pneu, para a gente poder ficar na estrada com segurança, nós temos que lançar um alerta, né? E esse aí é o triângulo de alerta, que alerta que tem alguém, né, que esteja no meio da pista com um carro danificado, né, para ele poder ter cuidado para não acidentar. Colocamos aí um pouco longe dos carros, que é para visualizar antes, e aí o outro carro que vier vindo, reduzir a velocidade. Então aí é o outro triângulo que eu queria mostrar para vocês. Então vocês verem aí
que na nossa vida, né, no nosso ambiente, tem várias e várias formas, né? Tem várias e várias aí figuras, né, que se assemelham às figuras planas que a gente está estudando no nosso cotidiano, tá bom? Então, a circunferência. A circunferência é uma figura geométrica plana desenvolvida pela junção de inúmeros pontos, resultando em uma linha fechada com a mesma distância de um ponto central. Então, assim, a circunferência ela não é um polígono, mas ela é uma figura plana, certo? Que é formada por inúmeros pontos, que eles vão sendo ligados, até aí formar esta circunferência, tá bom? Então, assim, nós temos as partes da circunferência, tá certo? Que assim, vocês sabem que a circunferência tem um meio, não é isso? E aqui, ó, eram diversos pontos que estavam colocados um do lado do outro, e aí foram sendo ligadas e foram aí fazendo aí a nossa circunferência. Então, assim, eles têm o diâmetro, que é a junção das duas partes, né? Das duas partes, né, que são iguais, até aí o centro, né, o meio dessa circunferência, né? E eles dividem aí a figura bem no meio. Então, o diâmetro divide a figura bem no meio. Nós temos o raio aí, que é a metade do diâmetro, que é do ponto até chegar lá em cima aí da circunferência. Tá bom? Então, nós temos o raio, que é a metade do diâmetro, e o diâmetro divide aí a nossa circunferência bem no meio. Tá certo? Nós temos aí a diferença de círculo para circunferência. Então, assim, quando eu tenho um círculo, né? Vocês verem aí que os dois são iguais, né? No caso, tem o mesmo formato. A única diferença é que, quando eu tenho um círculo, eu tenho tudo o que tem dentro, né? É o círculo, né? Toda a parte de dentro é o círculo, tá? Agora, a circunferência é o contorno desta figura. Então, a diferença do círculo é tudo que tem dentro, mas a circunferência, ela trabalha só o contorno. Essa é a diferença dos dois. Uma traz o contorno e a outra traz, né, a circunferência, né, traz aí, o círculo traz a figura totalmente, né, formada aí, né, totalmente cheia por dentro. A circunferência, ela só vale a arte, né, o desdobramento. O círculo não, ele vale tudo que tem dentro, tá bom? Aí assim, nós temos também a nossa circunferência no dia a dia, né, com esses outros produtos que a gente vê direto no dia a dia. Primeiro aqui é uma roda, né, de charrete, né, que antigamente ela era feita de madeira, tá? Então ela aí é uma roda de charrete, tá bom? Ela era feita de madeiras, que era a nossa chamada carroça, né, no caso. As rodas eram feitas de madeiras, carregadas por jumentos, né? E aí elas são feitas aí de madeira deste material, tá? Nós temos aí também, né, a frente aí de um ventilador, não é isso? Que é um item essencial esse tempo, né, que está quente para danar, que também tem um formato aí da nossa circunferência, né? A parte aí da frente, né, tem o formato da nossa circunferência. E também nós temos aí o volante do carro, né? Tem alguns que são achatadozinhos e tal em cima, mas esse aí é a circunferência, né? Porque, como eu falei para vocês, isso é a parte de fora, então só seria circunferência essa parte aqui de fora. A parte de dentro já não ia dar para ser uma circunferência. Então aí, como vocês estão vendo, no nosso dia a dia nós temos aí várias formas, né, de produtos aí, né, de formas que são levadas em conta através das formas que foram aí colocadas, né? Por exemplo, a circunferência tem várias formas diferentes, né? Porque ela é uma figura geométrica diferente, bem peculiar.
porque ela não é formada por retas como as outras, tá? Já o nosso triângulo, né, ele é formado aí por 3 lados e 3 ângulos, né, por isso o nome dele, né, para poder a gente estar trabalhando, né, e também tem várias outras figuras que são relacionadas a ele também, tá certo? Então assim, vamos lá praticar agora, tá bom? Então já pega um caderno aí para a gente poder praticar. Marque um X, a circunferência e circule o triângulo na figura abaixo. Vocês estão vendo aí várias figuras aí, certo? Então vocês vão ver aí qual é a circunferência e qual é, né? E qual é aí o nosso triângulo, tá bom? Vou dar um tempo para vocês responderem e já já eu trago a resposta, tá certo? Vamos lá. E aí, já conseguiram achar? Já acharam de cara? Já conseguiram ver tudo direitinho aí? Ou ainda não conseguiram visualizar? Não conseguiram aprender aí a nossa parte? Espero que tenham aprendido, não é isso? Então, bora lá. Marque um X na circunferência e circule o triângulo na figura abaixo. Então, nós estamos vendo aí várias figuras, né? E aí, nós vamos aí detectar, né, as nossas circunferências e também o nosso triângulo, tá? Então vamos lá. Primeira figura aqui, vou de baixo para cima. A primeira figura, ela não tem cara nem de ser triângulo e nem de ser uma circunferência. Porque a circunferência ela é um formato circular. Esse aqui não tem formato circular. Ele tem, né, aí partes retas. Tem partes retas. Só que o triângulo, ele só tem o quê? 3 lados. Esse aqui tem mais lados. Então aqui já não é um triângulo e nem uma circunferência. Temos aqui essa figura. Ela parece uma circunferência. Será que ela é a circunferência? Eu acho que não, né? Porque ela aí, ó, tem um formato oval e tudo mais. Ela não é um círculo bem fechadinho, né? Para poder a gente pegar o arco aí da nossa circunferência. Então, também não pode ser um triângulo, porque o triângulo é formado por linhas retas. Então, também não é, né? Essa outra figura aqui é formada por retas, então já não pode ser uma circunferência, né? Mas só que ela não é um triângulo porque ela não tem 3 lados, ela tem mais. Essa outra figura do mesmo jeito, ela é formada por retas, né? Mas só que ela tem mais lados, então não é um triângulo. Essa figura aqui parece muito com um triângulo, só que ela não é por quê? Porque ela não é formada, né? Ela não tem 3 lados, ela tem mais, ó. Se fosse só a metade, ó, a gente tivesse visto aqui só a metade, ó, aí parecia com um triângulo, né? Agora nós vamos ver essa daqui. Essa aqui também é formada só por retas. Essa aqui tá parecendo quem? Ah, perfeito. É igual a um quadrado, não é isso? Quadrado? Ah, não, né? É igual a um retângulo, né? Porque o retângulo, ele tem só 2 lados iguais, não é isso? Só o seu lado da frente que é igual, né? Os 2 lados possui 2 lados aí iguais, tá? Aqui nós temos o quê? Isso é uma figura aqui, ó, que tem todos os lados iguais. Lembra quem? Ah, o nosso quadrado, não é isso? Então, nós temos agora 2 últimas figuras. Se é formada por retas e tem 3 lados, é quem? Perfeito, é o nosso triângulo, né? Então,
nós vamos aí circular o nosso triângulo. E agora, nós temos essa figura aí, né? Que ela toda circundada, né? É uma circunferência, né? No caso, então a gente aí vai marcar um X nela. Estão vendo aí? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje, né? A gente viu aí sobre circunferência, viu sobre triângulo, vimos as peculiaridades de cada um, vimos formas que eles se encontram, né? Em relação ao nosso cotidiano, na nossa casa, a gente encontra várias e várias outras formas de se representar um triângulo, né? Que estão desde um pedaço de pizza, né? Ao prato que a gente vai comer, né? No caso da circunferência. Então a gente já viu toda essa parte, vimos as partes da circunferência, como vimos também as partes do triângulo, tá bom? Então, gente, eu quero desejar a todos aí, né, ótimos estudos, tá bom? Vou me despedindo agora de vocês, tá? Um abraço grande e até a nossa próxima aula, tá bom? Tchau, tchau!